Cobrou Gretchen, isso mesmo, o André coloca Gretchen contra a parede e cobra atitude. E jogo covarde, Domini e Adriana são vistos como covardes dentro do jogo, porque não se indispõem. E detonando eliminados, exatamente, vou te contar porque o povo dentro da casa detonou Giovanna e Diego e disse a culpa foi dela. E jogando com o inimigo, Gretchen conversa com aliados de Thalira e Rafael e diz ali pra Carol, pro Radamés, ela não é nada. Exatamente, gente. A Gretchen conversando com os aliados do inimigo dela, dos inimigos dela. Vou te contar isso e muito mais. Então você que tá aí, vem pra cá. Chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. É muito importante, tá? Bom, gente, vamos lá? Tem muitas coisas aqui pra gente falar. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá do outro lado. Inclusive, deixa eu te contar aqui que a Gretchen já deixou claro ali na casa que ela quer a Thalira na DR com ela. Vem comigo. Foi o que a Gretchen falou. Ela tem certeza que a Thalira vai ser eliminada dessa vez, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes vamos falar aqui sobre a Fran e o Júnior, que estão com os poderes, exatamente, com as esferas. Ali, né, os poderes que eles ganharam a dinâmica ontem, e eu quero te contar sobre isso, e daqui a pouco a gente vai entrar aqui em vários outros assuntos. Bom, ontem tivemos o quebra-power, né, troca de farpas, acusações, briga, treta, muita coisa. E foi muito bom o quebra-power ontem, foi bem melhor do que o domingo anterior. Tivemos uma dinâmica bem assim, né, bem interessante, com o povo brigando mesmo, falando algumas verdades, revelando ali, acusando, dedo na cara, farpa. Tivemos muita coisa, foi muito bacana. E no final disso tudo, a Fran e o Júnior ganharam as esferas do poder, tá, gente? Inclusive ali, no caso, na vez... Vou contar pra vocês mais ou menos como é que aconteceu. Cada casal devia apontar um casal que se encaixasse na descrição ali, casal carta fora do baralho, tá? Essa seria a dinâmica, casal fora do baralho. E após justificar a escolha, eles deveriam triturar a foto do casal correspondente. Então foi assim que aconteceu a dinâmica. O casal, umas vezes apontado, ganharia o fim ali, no fim da dinâmica, eles ganhariam, né, as esferas do poder. E era isso. E aí tivemos na formação da próxima DR, inclusive, esse casal vencedor vão escolher entre os poderes que foram oferecidos ali, e os poderes só serão revelados na quarta-feira que vem, tá, meu povo? E aí deixa eu te contar que no fim da dinâmica houve um empate e 2 casais foram eleitos como fora do baralho, e ficou entre Francine e Júnior e Carol e Radamés, que tiveram 3 votos cada, então deu empate. E aí teve desempate. E aí eles escolheram ali na sorte, né? E nisso, quem ganhou foi a Fran e o Júnior. Bom, ok, decidido até aí. E outra coisa que aconteceu também nessa dinâmica aí, no quebra-power, foi a herança da DR. Os eliminados, a Giovanna e o Diego, né, que foram eliminados semana passada, eles tiraram 10 mil reais da Rayane e do Vitor. Perderam 10 mil reais. Eles, inclusive, não entenderam muito, né? A Rayane e o Vitor ficaram sem entender, ué, da gente. É porque muita gente acreditou que a Giovanna e o Diego, que foram eliminados, fossem tirar de quem? Do Everton e da esposa dele, né? Já que eles tinham uma treta direta. Mas foi isso que aconteceu. Bom, diante disso, vamos aguardar a próxima semana para saber quais são esses poderes, essas esferas do poder. E outra coisa também, já está aí para o povo votar sobre a herança da DR, da próxima DR, que é: escolha um casal que não poderá ser vetado na prova dos casais e escolha um casal para votar no escuro, ou seja, antes de ver a explicação na segunda prova do ciclo. Então, gente, essas são as opções da nova herança da próxima DR, tá? Bom, agora vamos lá porque eu quero entrar aqui em outro assunto. Quero falar da Gretchen, que foi questionada pelo André. Exatamente, o André chegou ali no quarto, foi desabafar sobre uma situação que aconteceu ontem no Quebra-Power, porque o casal Anthony e Ana Paula acusaram o André de não fazer nada, né? De ter a mulher dele ali fazendo tudo pra ele, que ele recebe tudo na mão, que não sei o que, aquela coisa toda. Inclusive a mulher dele defendeu, falou um monte, tal, não sei o que ela também faz isso em casa e papai, pipipi, popopó. Bom, diante disso, ele chegou ali no quarto, conversou com a Gretchen, porque a Gretchen também é a mesma coisa, ela faz a mesma coisa com o Esdras, mas ninguém fala nada contra a Gretchen.
O Esdras tem a mesma, né? Recebe o mesmo tratamento da Gretchen e ninguém fala nada. Então ele chegou ali e foi falar isso pra Gretchen. Pô, você cuida do Esdras da mesma forma que a Silvia cuida de mim. E por que não falam de você? Sabe por que não falam? Eu vou falar. Mas entenda. E aí ele pediu pra... Aí a Gretchen, tá bom. E aí o André disse que se afastou do Anthony pelo motivo dele ter gritado, né, com a mulher dele, com a Silvia. Ele contou por que ele se afastou e tudo mais. E nisso ele continua. Eu não vou falar com um cara que altera a voz com a minha mulher, porque eu sou o macho dela e não altero a voz com ela. Ela cuida de mim assim, entendeu? Ela não deixa eu fazer nada dentro de casa. Não deixa eu fazer nada. E aí ele vai falando. Pô, tem 26 pessoas aqui dentro. E os 26 por acaso fazem tudo? É o que eu falo. Vocês têm problema com o casal ali? Aí se referiu a Thalira e o Rafa, né? Que a Gretchen tem problema com o outro casal. Ok, mas eu não tenho problema, nem com eles e nem com vocês. E eu não vou abrir minha boca para falar deles para vocês e nem de vocês para eles. E aí ele apontou essa situação, falou que vai estar neutro nessa relação que a Gretchen e o Esdras têm com o casal rival, porque eles são amigos do casal que é inimigo, né, que a Gretchen tem por inimigo ali na casa. E nisso a Gretchen falou, pois é, mas eu digo que cada um tem que respeitar. E nisso ela entrou no banheiro e tal, e nisso o André continuou o assunto ali com o Esdras no quarto. E nisso que ele continua o assunto, ele continua falando, muito aborrecido, sobre ser, tá sendo visto dessa forma na casa, é o único que falam dele ali, que não faz nada, que a mulher faz tudo pra ele. E aí ele fala, pô, agora a pessoa fala que a minha mulher leva o prato pra mim. A Gretchen bota o teu café da manhã todo dia. E você concorda comigo que tanto o Esdras e o André fazem por merecer que suas esposas façam isso pela gente? E aí ele colocou o André, colocou o Esdras e ele, né, citando o Esdras e o André como se fossem outras pessoas, né, gente? Mas estava se referindo a eles dois ali. A gente, né, se elas fazem é porque a gente merece. Se ele não... Aí ele vai e fala, olha só. Se ele, Anthony, ele não recebe isso da esposa, entendeu? Ou qualquer outro no Brasil não tenha, é porque não faz por merecer. Eu sou homem pra caramba com a minha mulher. Porque ela ser assim comigo, ok, é o jeito dela. Inclusive eu morava sozinho, eu fazia tudo. Quando ela foi lá pra casa, a gente começou a brigar porque ela queria fazer tudo e não me deixava fazer nada. Então ele vai explicando essa situação e fica sem entender por que ele e a Gretchen, né, a mulher dele e a Gretchen fazem a mesma coisa e só ele que recebe paulada na casa. Só ele que recebe crítica na casa. E a Gretchen, ninguém fala nada. Ninguém aponta o Esdras, ninguém fala que o Esdras é preguiçoso, ninguém fala que o Esdras recebe tudo na mão, ninguém critica o comportamento do Esdras, só dele. Ai, gente. E aí? Eu sei o motivo, tá? Vocês sabem? Eu sei por que ninguém critica a Gretchen, por que ninguém critica o Esdras. Porque a Gretchen é a Gretchen, né? E ninguém vai criticar a Gretchen, é óbvio. Certo? E foi isso que aconteceu. E aí, gente, o que vocês acham dessa história? O André tá certo de ter cobrado ali, cobrado em termos, né, de ter desabafado com a Gretchen e o Esdras sobre essa situação que tá incomodando ele na casa? O que você acha? Fala pra gente. E a Gretchen, outra coisa que aconteceu que eu quero contar pra vocês aqui é que a Gretchen expôs a atitude de um casal, de uma outra edição. Ih, gente, da edição 1, do Power Couple 1. Caraca, a Gretchen foi longe, hein? Mas foi longe. Ela conversando com o pessoal ali na cozinha, ela falou sobre a Laura Keller e o Jorge, né, que eram casados e tal. E aí ela citou essa situação que aconteceu lá no primeiro Power Couple, que ela era, né, também. Aí ela falou, eles eram muito vulgares. Era impossível competir com eles. E por mais que a pessoa... Aí, no caso, ela falou sobre eles na prova. E por mais que a pessoa fosse forte, ninguém conseguia competir. Aí o Eros, que estava ali, ele ganhava, né, e ficava zoando quem perdeu, zoando grosseiramente. E aí, nisso, ela fala de uma situação que ela achava, assim, horrorosa, horrível. Falando que eles dois ficavam tendo relações sexuais pra toda a mansão ver. Todo mundo ficava vendo. Pô, eles ficavam lá tendo relações de cortina aberta. Era de dia, de tarde. Era pra todo mundo ver. Eu falei, nunca mais participo de reality na minha vida. Nunca mais. Pois é, depois daí ela participou de outros, né? Mas aí deixa eu te falar que aconteceu uma outra situação na casa. A Carol e o Radamés apontaram que Domini e Adriana não querem se indispor. E aí, gente, eu quero trazer aqui para vocês, porque o Domini e a Adriana, eles pegaram a Carol e o Radamés
como alvo, inclusive foram eles escolhidos ali na dinâmica de ontem, né, no Power Couple do Quebra-Power, para um casal que eles querem ver fora da casa, eliminados. E aí nisso, conversa vai, conversa vem ali na área externa, a Carol falou sobre essa situação. Poxa, tudo bem, eu até conversei com a Adriana, depois que eles fizeram aquilo lá, falei, Adriana, tudo bem, ok, né, o Dominic quis assim, né, ok, você é a esposa dele, né, tinha que estar concordando com ele ali na dinâmica e tal, tititi, apoiar ele naquele momento e tal. E nisso ela fala isso com os aliados dela. Aí a Thalira disse que eles ficam remoendo essa história. Quem fica remoendo? O Domini e a Adriana. Remoendo essa história que já passou, né? Que tem ali contra o Radamés e a Carol. E aí, aí o Radamés falou, pois é, ele que levou de uma maneira muito agressiva ontem. Eu não entendi porque que ele falou daquela forma ontem ali na dinâmica. Achei que ele ia vir mais ameno, mais tranquilo, já que se passaram tanto tempo. E ele vindo com aquela agressividade e tal. Aí a Carol. Ele não vai ficar se indispondo com os outros jogadores. Ele já tem o alvo, entendeu? E é isso, ele vai ficar vindo na gente e tal. E aí ela falou, eu até falei pra ela ali na cozinha, fica tranquila, porque eu sei que ela tá sofrendo, a Adriana tá sofrendo, porque ela tem que concordar com o Domini, sabe? Só que na boa, ela podia ter ficado quieta lá na hora da dinâmica, mas ela preferiu alfinetar, preferiu se justificar e ainda tentou mostrar ali que concordou com ele. Aí a Thalira, claro que ela ia concordar. Aí a Carol, pois é, eu falei ali na cozinha, fica tranquila, que ele é teu marido, você tem que estar do lado dele e tal. Eu não espero que ela tenha uma atitude diferente do que ela tá fazendo e não sei o quê. O marido dela não vai ficar contra o marido dela. E eu sei que no fundo ela sofre. Gente, vocês viram ontem que o Domini até falou no Quebra-Pau que a mulher dele fica contra ele ali e que os outros que ficam defendendo ele, vocês viram isso? Né? E o pessoal comentou sobre isso. Que a Adriana ela não concorda com algumas atitudes do Domini, né? E isso aí tá incomodando ali muitas pessoas. Mas ela, pra não ficar contra, ela tenta mostrar que tá apoiando e tal. E aí? Agora eu quero falar da Gretchen, que falou tudo sobre... Gente, a Gretchen voltou a detonar a Thalira de novo e falou que a Thalira não é nada. Só que dessa vez ela foi falar, sabe com quem? Com a Carol, que é aliada da Thalira. E aí conversa vai ali na área externa, a conversa aconteceu ali entre a Gretchen e o Esdras, tá? E a Carol e o Radamés. Inclusive o André também estava presente. E aí falaram de alianças, relações, não sei o que, tal. Ainda mais dessa aproximação da Carol e o Radamés com o casal Thalira e o Rafael. E a Gretchen quis entender melhor sobre essa relação que eles estão tendo. Inclusive a Carol questionou a Gretchen e falou, ó, a gente quer saber se você vai ficar sentida da gente estar próxima deles, tá próxima do Rafa e da Thalira. Você vai ficar sentida? A Gretchen falou que não, gente. Não, lógico que não. Vocês são vocês, eles são eles, entendeu? E eu já falei, já disse que não tem problema nenhum e tal. Então a Gretchen falou isso, que não tem problema nenhum dessa aproximação ali entre eles, não sei o quê, que ela não vai ficar atacando a Carol, não vai ficar fazendo nada, não vai ficar ofendendo e tal. E é isso, vai manter tudo na tranquilidade. Só que a Carol lembrou pra Gretchen, que a Gretchen falou uma semana passada que quem tivesse próximo da Thalira não estava com ela, né? Tava contra ela. E aí a Carol lembrou isso. Ô Gretchen, mas você falou isso, foi pra gente que você falou? E aí a Gretchen falou que não, que ela tava de sangue quente, que aquele momento ela falou da boca, aquele negócio todo, né? E tal. Só que a Gretchen deixou claro uma coisa, que ela não vai com a cara da Thalira. Que a Thalira faz tudo pra se aparecer. Que a Thalira é forçada. Que a Thalira quer VT. Gente, ontem na dinâmica do Power, ali do Quebra-Power, a Thalira, parece que a gente entendeu mais ou menos esse ranço da Gretchen. Não sei se vocês repararam. Toda vez que a Gretchen falava alguma coisa, a Thalira debochava, ficava rindo ali e tal. E a Gretchen não gosta. O Rafael também, o jornalista também. Debochando da cara da Gretchen, a Gretchen falando lá e não sei o quê, e eles dois rindo, nem aí, debochando e não sei o quê. Ou seja, a Gretchen não suporta esse jeito da Thalira e do Rafael. Mas da Thalira, né? E aí nisso tá aí explicado o motivo do ranço. É isso, pronto. Só que aí, nessa conversa, olha o que a Gretchen falou. O dia que vocês forem nosso alvo, eu vou falar pra vocês, Carol. Não espere da gente ataque e ofensa, porque eu não falo nada. E aí ela vai falar, por que eu não falo nada pra Thalira? Por quê?
porque ela é agressiva. No modo dela falar, ela é mal educada, ela grita, ela é isso, ela é aquilo. Se falasse baixo do jeito que eu falo, talvez a gente até tivesse conversado, mas não, eu não vou ter conversa com ela e tal. Olha só, a gente não tá conversando aqui numa boa e tal. E nisso conversa vai. Aí nisso ela volta a dizer que a Thalira não é nada. E ela é o quê? Ok, o marido dela, ele é um repórter conhecido, mas ela não é nada. Ela precisa aparecer. E tem melhor do que... E aí tem melhor? Tem forma melhor de aparecer do que comigo? Ah, não, né, gente? Ela vai fazer o show dela, grita, faz o escândalo dela. Tá bom, pode falar, pode fazer o seu escândalo, porque a Gretchen fala, né, que ela é da televisão, então todo mundo que... É isso. E aí ela falou isso, que ela não é nada. Mas o marido é jornalista, mas ela não é nada, não. É isso, gente. O mais engraçado disso tudo é que a Carol... Eu não vi a Carol meio que defendendo muito ali a Thalira, não, hein? Será que temos aí... Uma coisa é certa, a Carol tá jogando. Hélio Radamés, né? Ó, não é porque a gente tá andando com a Thalira que você precisa ficar contra a gente, não, hein? Tamo de boa? Tudo certo? Então tá bom. Estão jogando, né, meu povo? Agora deixa eu te contar sobre outra coisa aqui. Os eliminados, né, foram detonados ali e muitos disseram que foram eliminados pelo comportamento da Giovana. Tava ali o Gui, o Vitor, né, conversando ali na casa e tal. E aí conversa vai, conversa vem, eles falaram sobre... Ah, gente, deixa eu só contextualizar aqui, né, porque talvez muita gente não tenha visto. Os eliminados, Giovana e Diego, estiveram lá no Power Couple, tá? Na dinâmica do Power Couple, e participaram ali do rançômetro, onde eles tiveram que criticar e falar algumas coisas, dizer quem eles tinham ranço na casa. E aí eles definiram ali a Gretchen e o Esdras como pessoas, o estrelismo, tá? Da Gretchen, que ela gosta, né, de estar no centro, que isso. Também colocaram Rayane e o Vitor, e a Adriana e o Domini como pessoas machistas, tá? Porque tiveram comportamentos, comentários machistas direcionados a ela. Então, foi essa as falas da Giovana. Ok, muito bem. E aí, durante a noite, o pessoal conversou sobre os eliminados. E o Gui criticou a Giovana e o Diego. E o Gui falou que eles saíram pelo comportamento dela, não dele. Porque a Gretchen, para elogiar o comportamento do rapaz lá, do Diego, é porque, né, o motivo foi a menina. Agora, eu achei engraçado essa fala do Gui, porque a Gretchen aqui virou parâmetro né, da situação, né? Nossa, pra Gretchen elogiar o comportamento dele, é porque ela que foi a culpada pela... E o que tem? A Gretchen elogiar isso significa o quê? Eu não entendi nada, gente. Eles têm a Gretchen como se fosse, né, uma coisa assim, né? Gretchen falou, tá falado. E aí ele falou ali, não, pô, ele é maneiro e tal. E aí falaram sobre isso, que eles sabonetaram nessas opções que eles deram, que eles não foram direto para os embates, que eram o Everton e a esposa e tal. A Rayane, inclusive, falou que não é à toa que eles estão aqui fora, tá? Agora eu quero falar que a Gretchen falou que quer ir para a DR, sim, com a Thalira e o Rafael. Vem comigo. Ela conversando com os aliados ali no outro momento, à noite, tá? Pra mim, ela é um alvo eterno. Enquanto não sair, ela é meu alvo. Aliás, só tenho ela de alvo. E quando ela sair, vai ser um problema. Eu continuo votando nela. Em algum momento ela vai. E espero que ela vá comigo. Se ela cair na DR, ela não volta. A menos que realmente seja alguém muito pior. E eu não tô vendo ninguém aqui pior do que ela. Gente... Aí a gente vai assistir um vídeo, tá? Da Gretchen falando que a Thalira é o alvo eterno dela. Vamos assistir esse vídeo, vamos. Vamos fazer isso. Não, pra mim ela é um alvo eterno. Ela passou, não. Enquanto não sair... Foda é isso mesmo. Ai, caralho. É sim, é meu alvo. Aliás, eu só tenho ela de alvo. Pega meu casaco. Quando ela sair vai ser um problema isso. Vamos fazer isso. Não, pra mim... Gente, tem um monte de gente na casa, a Gretchen só tem a Thalira como alvo. É complicado, hein, gente? E vem comigo. Ela já deixou claro, decretou. Vem comigo. Vai sair. Não tem ninguém pior que ela. Eu acho incrível. Eu gosto dessa... Eu gosto de pessoas assim. É muito bom. É porque a gente vai vendo, né? Até onde vai. Vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Vai ser interessante ver isso, gente. A Gretchen e a Thalira... Gente, mas por favor, não coloca... Deixa a Gretchen... Se a Gretchen for, deixa a Gretchen mais um tempinho na casa, tá? Porque a Gretchen tá causando, né? Mas a Thalira também. Não pode tirar a Thalira também. E aí, gente, comenta pra gente aqui qual a opinião de vocês. Será que a Thalira sai com a Gretchen? Sim ou não? Eu acho que não, né? Bom, é isso. Não esquece de colocar aqui sua opinião, deixar aqui nos comentários. É muito importante. Deixa o like, deixa o joinha. E se você não é inscrito,
inscreva-se aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Filhos Canal.